Sobre a morte e o morrer. Capítulo 3. Primeiro estágio: negação e isolamento. O homem se entrincheira contra si mesmo. Ao tomar conhecimento da fase terminal de sua doença, a maioria dos mais de 200 pacientes moribundos que entrevistamos reagiu com esta frase: não, eu não pode ser verdade. Esta negação inicial era palpável tanto nos pacientes que recebiam diretamente a notícia no começo de suas doenças, quanto naqueles a quem não havia sido dita a verdade, e ainda naqueles que vinham a saber mais tarde por conta própria. Uma de nossas pacientes descreveu um longo e dispendioso ritual, como dizia ela, para assumir sua negação. Estava convicta de que as radiografias haviam sido trocadas. Pediu que confirmassem o seu relatório clínico, pois não poderia ter sido devolvido tão cedo e talvez tivessem marcado com o seu nome o relatório de outro paciente. Como nada disso foi confirmado, pediu imediatamente para deixar o hospital e procurou outro médico, na vã esperança de conseguir uma explicação melhor para os seus problemas. Esta paciente andou de médico em médico, obtendo de uns respostas confortadoras, de outros a confirmação da suspeita anterior. Confirmada ou não, reagia sempre do mesmo modo. Exames e reexames, admitindo parcialmente que o primeiro diagnóstico estava correto, mas não deixando de dar outras interpretações, na esperança de que a primeira conclusão fosse de fato um erro, nem perdendo contato com um método para ajudá-la a qualquer momento, como dizia. Esta negação ansiosa proveniente da comunicação de o diagnóstico é muito comum em pacientes que são informados abrupta ou prematuramente por quem não os conhece bem ou por quem informa levianamente para acabar logo com isso, sem levar em consideração o preparo do paciente. A negação, ou pelo menos a negação parcial, é usada por quase todos os pacientes, ou nos primeiros estágios da doença, ou logo após a constatação, ou às vezes numa fase posterior. Há quem diga: não podemos olhar para o sol o tempo todo, não podemos encarar a morte o tempo todo. Esses pacientes podem considerar a possibilidade da própria morte durante um certo tempo, mas precisam deixar de lado tal pensamento para lutar pela vida. Dou grande ênfase a isso porque encaro como uma forma saudável de lidar com a situação dolorosa e desagradável em que muitos desses pacientes são obrigados a viver durante muito tempo. A negação funciona como um para-choque depois de notícias inesperadas e chocantes, deixando que o paciente se recupere com o tempo, mobilizando outras medidas menos radicais. Entretanto, isso não significa que o mesmo paciente não queira ou não se sinta feliz e aliviado em poder sentar-se mais tarde e conversar com alguém sobre sua morte próxima. Este diálogo deverá acontecer conforme a conveniência do paciente, quando ele, e não o interlocutor, estiver preparado para enfrentar, e deve terminar quando o paciente não puder mais encarar os fatos, voltando a assumir sua posição anterior de negação. A ocasião em que se dá o diálogo não vem muito ao caso. Não raro, somos acusados de falar da morte com pacientes em estado grave quando o médico acha, muito justamente, que não estão morrendo. Sou a favor de falar sobre a morte e o morrer com pacientes bem antes que isso ocorra de fato, desde que o paciente o queira. Um indivíduo saudável e forte pode tratar melhor do assunto e ficar menos espantado com a aproximação da morte, estando ainda a quilômetros de distância, do que estando às portas, como observou com tanta propriedade um nosso paciente. Além disso, é mais fácil para a família discutir esses assuntos em tempos de relativa saúde e bem-estar, cuidando da segurança financeira das crianças e dos demais, enquanto atua ainda o chefe da casa. Adiar este tipo de conversa não beneficia o paciente, mas serve para nos pôr na defensiva. Comumente, a negação é uma defesa temporária, sendo logo substituída por uma aceitação parcial. A negação assumida nem sempre aumenta a tristeza, caso dure até o fim, o que ainda considero uma raridade. Entre os nossos 200 pacientes em fase terminal, encontrei apenas 3 que rejeitaram até o último instante a aproximação da morte. 2 dessas mulheres falaram brevemente sobre o morrer,
referindo-se a ele apenas como um incômodo inevitável que, felizmente, acontece durante o sono, para acrescentar em seguida: espero que venha sem dor. Depois dessas afirmações, retomaram a posição anterior de negação da doença. A terceira paciente, também uma solteirona de meia idade, adotara a negação durante a maior parte de sua vida. Era portadora de um grande e visível tipo de câncer ulcerado da mama, mas recusou tratamento até pouco antes de morrer. Devotava grande fé na Christian Science, apegando-se à sua crença até o último dia. Apesar de sua negação, um lado seu deve ter enfrentado a realidade da doença, pois afinal aceitara a hospitalização e pelo menos parte do tratamento que lhe foi oferecido. Quando a visitei pouco antes da cirurgia programada, referiu-se à operação como a extirpação de parte da ferida para sarar mais facilmente. Deixou bem claro que só se interessava por detalhes da hospitalização que nada tem a ver com a minha ferida. As visitas seguintes revelaram que ela evitava toda e qualquer comunicação do pessoal hospitalar que poderia acabar com a sua negação, isto é, falar sobre o seu câncer adiantado. À medida que enfraquecia, fazia uma maquiagem cada vez mais grotesca. A princípio era discreta, com um leve batom vermelho nos lábios e pouco ruge nas faces, tornando-se aos poucos tão berrante e vermelha que ela mais parecia um palhaço. Quanto mais se aproximava o fim, mais sua roupa adquiria extravagância e colorido. Nos últimos dias evitava olhar-se no espelho, mas continuava a maquiar-se exageradamente, na tentativa de encobrir sua crescente depressão e a rápida deterioração do olhar. Indagada se podíamos fazer alguma coisa por ela, respondia: voltem amanhã, não dizia, deixem-me em paz ou não me aborreçam, deixando aberta a possibilidade de que amanhã poderia ser o dia em que não teria mais defesas, tornando obrigatória a ajuda. Suas últimas palavras foram: acho que não aguento mais, e morreu menos de uma hora depois. A maioria dos pacientes não se serve da negação por muito tempo. Podem conversar rapidamente sobre a realidade de seu estado e, de repente, demonstrar incapacidade de continuar encarando o fato realisticamente. Como sabemos, então, quando um paciente não quer mais enfrentar a situação? Ele pode falar sobre assuntos importantes para a sua vida, pode comunicar ideias fantásticas acerca da morte ou da vida depois da morte, uma negação em si, só para mudar de assunto minutos mais tarde, quase contradizendo o que dissera antes. Ouvi-lo neste momento é comparável a ouvir um paciente que sofre de pequeno mal-estar, nada tão sério que ameace sua vida. Aí, tentamos entender as dicas e temos certeza de que este é o momento em que o paciente prefere voltar-se para coisas mais atraentes e alegres. Deixamos então que sonhe com coisas mais felizes, ainda que pouco prováveis. Tivemos vários pacientes que sonhavam com situações aparentemente impossíveis, mas que, para nossa surpresa, se tornaram realidade. O que quero ressaltar é que em todo paciente existe, vez por outra, a necessidade da negação, mais frequente no começo de uma doença séria do que no fim da vida. Posteriormente, esta necessidade vai e volta, e o ouvinte sensível, perspicaz, ao notar isso, deixa que o paciente faça uso de suas defesas sem se conscientizar de suas contradições. Em geral, só muito mais tarde é que o paciente lança mão mais do isolamento do que da negação. É quando fala de sua morte, de sua doença, de sua mortalidade e imortalidade, como se fossem irmãs gêmeas coexistindo lado a lado, encarando assim a morte sem perder as esperanças. Em suma, a primeira reação do paciente pode ser um estado temporário de choque do qual se recupera gradualmente. Quando termina a sensação inicial de torpor e ele se recompõe, é comum no homem esta reação: não, não pode ser comigo. Como somos todos imortais em nosso inconsciente, é quase inconcebível reconhecermos que também temos de enfrentar a morte. Dependendo de como se diz ao paciente, do tempo de que dispõe para se conscientizar gradualmente do inevitável desfecho e de como se preparou durante a vida para lutar em situações de sucesso, aos poucos ele se desprenderá de sua negação e se utilizará de mecanismos de defesa menos radicais.
Constatamos também que muitos de nossos pacientes usaram da negação diante de membros da equipe hospitalar que tinham de empregar esta forma de tática por razões próprias. Tais pacientes podem ser exigentes demais ao escolher entre os familiares ou a equipe hospitalar as pessoas com quem possam discutir assuntos ligados à sua doença ou sua morte iminente, enquanto fingem melhor aos olhos daqueles que não suportam a ideia de seu passamento. É possível que aí esteja a razão da discrepância de opiniões quanto à necessidade de o paciente saber de sua doença mortal. A breve descrição do caso da senhora K é um exemplo de uma paciente que fez uso acentuado da negação por um longo período de tempo e ilustra o modo como a tratamos desde a internação até a morte, que se deu vários meses depois. A senhora K era uma mulher de seus 28 anos, de cor branca, católica, mãe de 2 crianças em idade pré-escolar. Foi hospitalizada com uma doença grave no fígado. Para mantê-la viva, eram necessários exames de laboratório diários e um regime muito cuidadoso. Soubemos que ela visitara a clínica 2 dias antes de ser internada e que lhe haviam dito que não existia mais esperança de recuperação. A família informou que a paciente ficara arrasada, até que uma vizinha garantiu que sempre havia uma esperança e a aconselhou a visitar um centro onde muitos já haviam sido curados. A paciente pediu o parecer do pároco, que lhe disse para não participar das sessões de cura. No outro dia, após a visita à clínica, era um sábado, a paciente foi ao centro e logo sentiu-se maravilhosamente bem. No domingo, sua sogra a encontrou em transe, com as crianças como que abandonadas, sem comida, sem qualquer cuidado e o marido trabalhando fora. Marido e sogra levaram-na para o hospital e saíram sem que o médico pudesse falar com eles. A paciente solicitou a presença do capelão do hospital para contar-lhe uma boa notícia. Entrando no quarto, foi recebido com euforia. "Oh, padre, foi maravilhoso, fui curada. Vou mostrar aos médicos que Deus vai me curar. Estou bem demais agora." E, referindo-se ao conselho do pároco, não escondeu sua insatisfação ao dizer: "Até mesmo minha igreja não entende como Deus age." A paciente era um problema para os médicos, pois não aceitava de modo algum sua doença, preocupando-se muito com sua alimentação. De vez em quando, empanturrava-se a ponto de entrar em estado comatoso. Outras vezes, seguia as prescrições à risca. Daí o motivo de uma consulta psiquiátrica. Quando examinamos, mostrava-se animada de modo forçado, ria e gargalhava, repetindo que estava completamente boa. Percorria as alas visitando pacientes e o pessoal da enfermagem, tentando arrecadar dinheiro para presentear um médico em quem depositar inteira confiança e que, em parte, revelava certa conscientização de sua condição atual. Continuava sendo um caso difícil de ser tratado pela relutância quanto ao regime e à medicação, não se comportando como uma paciente. Sua confiança no próprio bem-estar era inabalável, querendo confirmação a todo instante. Conversando com seu marido, vimos nele um homem bastante simples e pouco emotivo que acreditava piamente ser melhor sua mulher viver menos tempo, mas estando em casa ao lado das crianças, do que ter seu sofrimento prolongado com uma longa hospitalização, custos sem fim e todos os altos e baixos da doença crônica. Não participava dos problemas dela, separando nitidamente seus sentimentos do contexto de seus pensamentos. Confessou a impossibilidade de ter um ambiente estável em seu lar, pois trabalhava à noite, deixando as crianças sozinhas durante a semana. Ouvindo-o e nos colocando em seu lugar, pudemos compreender que só poderia enfrentar sua presente situação de forma muito desapegada. Fomos incapazes de relatar-lhe algumas das necessidades dela, na esperança de que sua empatia diminuísse nela o desejo de negação, facilitando assim um tratamento mais eficaz. Deixou a sala como se tivesse cumprido um dever compulsório, incapaz de mudar de atitude.